Olá, meus amigos, hoje vou comentar com vocês sobre essa edição aqui da revista Grandes Heróis Marvel, que era uma publicação da editora Abril, tá ok? E essa edição aqui ela saiu no ano de 1986, para ser mais exato aqui, saiu exatamente no ano de 86, em junho, dia 25, e é a edição de número 12, tá ok? Grandes Heróis Marvel, Quarteto Fantástico. Vou trazer essa capa aqui, Tragédia Cósmica, o fim do Quarteto Fantástico. É uma das histórias mais interessantes que eu já li do Quarteto Fantástico. Embora, como de costume, seja aquelas histórias com alguns clichês e uma história um pouco infantil, comparando com os padrões atuais. Tá? Ela saiu, a princípio, em Fantastic Four, número 209, número 210, 211, 212, 213 e 214, no ano de 79. E como eu já disse aqui, Grandes Heróis Marvel, número 12. Uma edição bastante interessante, né? Começa com o Vigia, esse enigmático personagem da Marvel, contando alguns eventos que antecederam a história. Como, por exemplo, o Quarteto Fantástico indo ajudar a princesa de Xandar contra ataques das frotas, Skrulls. Chegando lá, eles se deparam com vários Skrulls, é claro, e são atingidos por um raio de envelhecimento. E eles começam a partir daí, e eles começam, de forma drástica. Só que além disso, aparece um personagem bem enigmático, conhecido como o Esfinge, e eles começam a enfrentar esse personagem aqui, que é o Esfinge, e aí que começam os problemas. A edição é bastante interessante, que além disso tudo, mostra o quarteto junto com os novos campeões, que eram heróis, um grupo de heróis intergalácticos, que ajudavam o Império, Shi'ar, formado pelo Nova, pelo Diamante, e por outros camaradas aqui que eu não me recordo o nome, mas vou pegar o nome deles aqui para vocês, que vai vir logo à frente. A edição também apresenta o robozinho Herbie, que é um lutador vivo, algo assim. Isso me faz lembrar também o porquê do Esfinge ter ido até Shi'ar. Ele foi lá, na verdade, para tentar roubar dados de informações dos computadores vivos desse planeta aqui. Aí nós vemos o robozinho, que eu falei, que é o Herbie. E para quem lembra do desenho animado, tinha um desenho animado que esse robozinho aqui, um desenho antigo dos anos 80, do quarteto, que ele aparecia e ficava zoando o coisas bem infantis mesmo. O Esfinge, ele foge do planeta, ele sai do planeta prometendo destruir a Terra. E para isso, o Reed Richards aqui, ele tem uma ideia bastante interessante, que é essa aqui. Ele diz assim: muito bem, o Esfinge retornou à Terra com a intenção de destruir o planeta. Contra ele, nossos poderes são inúteis. Isso torna necessária a presença de alguém mais poderoso do que nosso inimigo, ou seja, Galactus. Ele deve estar em algum ponto do espaço ideal. Ele resolve pedir ajuda para nada mais, nada menos que o próprio Galactus, que da mesma forma é um ser gigantesco, de enormes proporções, e tem poderes também incríveis, como vocês vão ver no decorrer dessa edição. Aqui estão os novos campeões, formados pelo Vigilante, pelo Nova, pelo Cometa e pelo Potencius. Aí os Skrulls estão em guerra constante contra o povo de Shi'ar, nós vemos aqui. E eles acabam sofrendo também um golpe com seus exércitos lá. A Imperatriz toma o lugar, matando o Imperador. E nisso os novos campeões estão lá, numa guerra sem fim, travando uma guerra sem fim contra a Esquadra Skrull. Então eles partem em busca do Galactus, para pedir a ajuda do Galactus. Porém, em umas edições dos anos 80, nós podemos comprovar aí que o Galactus ele tinha como pacto, com o Reed Richards, que era o de não destruir a Terra, de não consumir o planeta. O Reed Richards conseguiu tirar esse juramento dele. E para tanto, ele, para pedir o auxílio do Galactus, ele usa desse artifício, liberando
liberando ele desse pacto para que ele possa consumir a Terra. E assim continua a nossa história até que o Galactus concede, né, aceita, ou melhor, aceita essa ideia do Gears em enfrentar o Esfinge, porém ele encarrega o grupo de cumprir uma missão para eles, que é encontrar um novo Arauto. Então, ou melhor, é lançado pelo Galactus num planeta para buscar esse novo Arauto, que acaba aqui trazendo também a origem desse novo Arauto, que é Terrax. Não sei se vocês conhecem. Então aqui mostra a origem, vou passar para não dar muito spoiler também, né? Aí mostra ele aqui antes de ser o Terrax, é o imperador de Tyros. O quarteto acaba se derrotando ele e levando ele à presença de Galactus e cumprindo assim a missão determinada pelo gigante. Aí chegando lá, o Galactus faz algumas recordações sobre os arautos que ele já teve, mostra que o surfista prateado, que nós podemos ver ele aqui, que simboliza os mares, segundo Galactus, mostra o Gabriel, que para quem leu os quadrinhos da editora Abril, esse Gabriel aqui ele aparece na revista mensal O Incrível Hulk, número 5, acho que é de 84, 83, onde o surfista prateado enfrenta ele, tá? E depois nós vemos o Senhor do Fogo. Aqui nós acabamos por contemplar a origem do Terrax, o Conquistador, e mostra os poderes que ele adquiriu e tudo mais. Aí ele parte para cumprir a promessa, que é o que? Derrotar o Esfinge. Mais à frente nós vamos ver, aqui o Esfinge também cai em lembranças, aí, recordações sobre como ele conseguiu os poderes de Esfinge, que ele se considerava um deus, mas na verdade era um tormento, porque ele era imortal até então, e era um destino trágico, ele vivia eternamente, e então ele queria se matar. Pois mostra ele desde o tempo do... O nome dele é Esfinge, logicamente porque a origem dele se deu no período dos faraós, do Egito, tá? Ele até encontrou o Moisés. Moisés, né, ele era um dos sacerdotes do faraó lá que disputou com Moisés e Moisés acabou comendo a cobra. Né? É um relato bíblico que eles acabaram colocando aqui na dentro da ficção. Então nós vemos aqui a origem do Esfinge, mostra alguns percalços da vida dele, e por fim ele acaba conhecendo uma figura bastante enigmática, conhecido como Said, e o Said mostra o destino dele, qual é. Ele fica horrorizado com saber o destino dele, e foi aí que ele acaba partindo para o espaço, procurando mudar esse destino dele. Aí ele começa a perceber que, na verdade, ele é tão poderoso quanto um deus, e ele quer introduzir novamente o império do Egito, como era antigamente, nos tempos dele. Aí quando ele pretende fazer isso, aí já é um pouco tarde demais, porque o Galactus chega já o Terrax botando o banco em cima dele, só que é facilmente derrotado. Aí aparece o Galactus, eu vou pular essa parte aqui, porque é claro, acho que vocês talvez tenham interesse em ler. E enquanto isso, nós vemos aí o Quarteto Fantástico envelhecendo a cada momento. O único que não foi atingido pelo raio envelhecedor foi o Johnny Storm, o Tocha Humano. Aí então ele acaba ajudando os outros. E é claro que eu não vou contar o que acontece no final, porque eu vou deixar aí na descrição o link para vocês baixarem o quadrinho, tá? O scanzinho. E é muito interessante, pessoal. Eu recomendo, vale muito a pena. Aí vocês vão ver a astúcia do Senhor Fantástico, do Reed Richards, em derrotar não só o Galactus, como no final também encontrar um jeito de se curar aí da terrível maldição, né, desse raio envelhecedor. E como o Tocha é fundamental também para esse processo de conseguirem a cura aí, tá ok? Então é isso, pessoal. Nem vou passar as últimas partes para não dar mais spoiler que eu já dei. Para você que não leu, que é um leitor novo aí da nova geração, é uma história que eu recomendo, vale muito a pena dar uma lida, além de ser desenhado magistralmente pelo John Byrne, tá? Vale a pena aí, pessoal.
E é claro, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, deixa o like aí. E poste nos comentários, pessoal, para me ver um feedback, se vocês estão gostando do canal, né? Para vocês me darem algumas dicas. Se vocês querem comentários de alguma revista antiga, dos anos 80, dos anos 90, que de repente vocês querem que eu comente, né? Então vamos fazer essa interatividade, essa interação, tá ok? Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo. Fique aí com a capa mais uma vez, Tragédia Cósmica, O Fim do Quarteto Fantástico, Grandes Heróis Marvel, número 12, de 1986. Forte abraço, até nosso próximo vídeo.